Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal e hoje é dia de Vascão, meu amigo. Hoje o Vasco tem decisão pela Copa do Brasil, jogo em São Januário contra o CSA. Vamos trazer informações da provável escalação, onde você vai poder assistir esse jogo. Também vamos falar aqui da busca do Vasco por mais um reforço, só que dessa vez para a zaga. É prioridade máxima da diretoria contratar um zagueiro com status titular. Depois de fechar a contratação do colombiano Andrés Gomes, a diretoria vai em busca de mais um reforço aí. E a gente espera que não para por aí, né, meu amigo? A gente espera que o Vasco continue contratando, porque precisa reforçar muito essa equipe. Mas antes de começar aí, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está acompanhando aí o nosso canal aí. Vamos em busca de 225 mil inscritos. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o CSA pela Copa do Brasil, jogo aí de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E essa partida será às 8 horas da noite em São Januário e terá transmissão somente do Sport TV e também do Premier Clubes. O Vasco precisa de um resultado simples, uma vitória por 1-0, 2-1, 3-2, resultado mínimo, diferença de um gol, já leva o Vasco às quartas de final da Copa do Brasil. Uma competição que o Vasco ano passado foi muito longe, chegando até a semifinal. Por pouco o Vasco não foi para a final contra a Mulambada, mas o Vasco fez uma belíssima campanha no ano passado, onde ninguém dava nada para esse time, né? E nesse ano o Vasco pode ter o mesmo roteiro, só que com um pouquinho de requintes de crueldade, né? Porque o time está jogando muito menos do que no ano passado, né? O time não está conseguindo se entrosar, não está conseguindo aparentemente entender o que o Diniz está querendo, e a gente espera que no jogo de hoje alguma coisa mude, cara, porque os resultados são horríveis. Estamos na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Vasco não conseguiu vencer o CSA jogando fora de casa. É verdade, poderia ter sido pior se tivesse perdido o jogo para um time de terceira divisão, mas temos ainda essa vantagem de um resultado mínimo de 1-0 e o torcedor vai lotar São Januário. Todos os ingressos foram esgotados, confiantes na classificação do Vasco, ainda mais depois da Mulambada rodar aí para o Atlético Mineiro, né? Acendeu um pouco mais aí a vontade do torcedor de ver o Vasco forte, ver o Vasco vencendo aí esse jogo hoje, voltando a tentar dar um pouco de alegria a esse torcedor tão sofrido. E para o jogo de hoje, não vamos ter aí, graças a Deus, o zagueiro João Vitor, um baita reforço aí. O jogador foi expulso no último jogo contra o CSA e a possibilidade da zaga ser formada por Maurício Lemos e Lucas Freitas é muito grande. E o provável time do Vasco deverá entrar em campo hoje é Léo Jardim, PH de volta e a lateral direita, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro, está de volta, né? O Pumita foi muito bem no jogo contra o Mirassol, né? Ressurgindo aí das cinzas no elenco vascaíno, podendo ser alternativa ao Paulo Henrique quando o PH estiver um pouco cansado. E a zaga, como a gente falou, Maurício Lemos e Lucas Freitas, Lucas Piton, que está aí recebendo sondagens do Girona, segue aí no time titular. O meio-campo, possivelmente com Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho. O ataque, o mesmo ataque de sempre com Nuno Moreira, Rayan e Verratti. O David mais uma vez indo para o banco com a entrada do Coutinho no time titular. Esse é o provável Vasco que vai encarar logo mais às 8 horas da noite o CSA. Como eu disse, só a vitória interessa. Caso de empate, vamos para os pênaltis. Aí o Léo Jardim terá que ser herói novamente, como ele vem sendo aí durante esses anos, né, cara? Principalmente em competição de mata-mata, onde ele salvou o Vasco em muitos jogos na competição do ano passado. E esperamos que o Vasco consiga aí uma boa classificação diante do CSA e que não passe sufoco. Por mais que eu acredite que realmente o Vasco vai passar sufoco, podendo até mesmo flertar com a possibilidade de ir para os pênaltis nesse jogo. É real a chance do Vasco ir para os pênaltis no jogo de hoje, mas a gente ainda confia pelo menos no 1-0, aquele 1-0 magro. Não precisa jogar bonito, mas pelo menos se classifica, cara, para não passar vergonha, para não dar um vexame mais histórico ainda para esse time, para esse clube, né? A gente espera que o Vasco consiga essa classificação e a grana, uma boa grana aí da Copa do Brasil. Se eu não me engano, é um pouco mais de 4 milhões de reais caso o Vasco chegue às quartas de final, né? Uma grana muito interessante aí para o Vasco, um clube que está precisando de dinheiro, né? Comenta aí o que você espera desse jogo, se você acredita numa boa vitória do Vasco. Na minha opinião, hoje, 3-0 Vasco. Cara, eu vou lavar a alma hoje, ó. Vou deixar de ser pessimista. Para mim, hoje, o Vasco é favoritaço, tem que amassar o CSA, porque que é Vasco da Gama, né? Vamos ser clubista, voltando a ser clubista, porque o Vasco é muito grande para passar por uma humilhação, que seria essa derrota hoje, essa eliminação para o CSA, ainda mais jogando no Caldeirão, cara, jogando em São Januário, tem que passar o carro, 3-0 aí, 2 gols do Pirata Verratti, voltando aí
a balançar as redes em São Januário. Ele já fez gols lá no Mirassol, né, lá fora de casa, mas de volta em São Januário a gente quer ver o Pirata comemorar, voltando à boa fase, e um gol dele, meu amigo, dele, do gênio, do maravilhoso, melhor jogador do Brasil disparado, o homem, Felipe Coutinho. Bom, pessoal, o Vasco aí, após fechar a contratação do Andrés Gomes, novo reforço do Vasco, você não sabe, estava aí perdidão nas notícias, o Vasco contratou ontem o atacante Andrés Gomes, o jogador chega por empréstimo com obrigação de compra ao término do seu contrato no ano que vem, e o Vasco tenta e já trabalha com a possibilidade de reforçar mais o seu elenco, e segundo o canal Vasco, a prioridade do Vasco agora é anunciar um zagueiro que chegue com status de titular. Segundo as informações, o Vasco tenta contratar esse jogador incontestável para a zaga depois das enormes falhas do sistema defensivo, principalmente do João Vitor e Maurício Lemos. E com isso, o Vasco tentou alguns nomes aí, a gente até falou alguns dias atrás, do zagueiro Nino, sem sucesso. Yerry Mina atualmente está no Cagliari, é um jogador que tem total aprovação do torcedor, mas é um jogador caro e que o Vasco não vai fazer loucuras para contratar jogadores, até porque não temos dinheiro para isso. E o Vasco mira jogadores que estão livres no mercado ou que chegariam por um baixo custo ou até mesmo por empréstimo, como foi o caso do Andrés Gomes. Outro nome que foi especulado foi o do Sami, que está atualmente jogando no futebol mexicano. Porém, todos esses zagueiros tiveram somente especulações e não tiveram negociações avançadas. Mas a diretoria do Vasco está trabalhando aí para anunciar o mais rápido possível a contratação desse zagueiro. A gente espera que realmente exista essa possibilidade de contratação de zagueiro, porque o Vasco precisa. Já não é dessa janela de transferência, mano. Já deve ter umas 3, 4 janelas. A gente espera a contratação de um zagueiro titular, de um zagueiro que chegue para tomar conta ali e colocar esses pernas de pau no banco de reservas. Até agora a diretoria não fez esse movimento, acreditou que o Maurício Lemos seria esse jogador, tanto que deu a camisa 4 para esse atleta, né, cara? A diretoria tinha total convicção que o Maurício Lemos seria o parceiro ideal para o João Vitor nessa temporada de 2025. E o que a gente está vendo é um show de horrores. Quando não falha um, falha o outro. Quando não falha os dois, o Vasco sempre perde o jogo, né? Com certeza é uma situação a ser revista com urgência. E além da busca por um zagueiro, a gente espera que ainda chegue mais reforços, cara. Precisa de um centroavante reserva, precisa de mais um meio-campista. Se o Coutinho, que está lesionando direto, não joga, o Vasco não tem criação alguma no meio-campo. O Nuno Moreira não é meia de criação. Ele quebra um galho por ali, mas não é esse jogador de criação, aquele pifador. É um jogador ali que atua mais pelo lado esquerdo do campo, ajuda um pouco mais na marcação, tem um maior volume no ataque, mas não é aquele meia que flutua ali pela meia, pelo centro do campo. Não é esse jogador. A gente espera que o Vasco busque mais um atleta para compor o elenco, porque não vai vir com nenhum jogador que está titular para essa posição, mas pelo menos tem um jogador ali no banco, né? O Estrela está voltando de lesão, ainda não está totalmente 100%, é nítido que o jogador ainda não está pronto para assumir essa bronca. Quando o Coutinho não joga, coloca logo o Estrela. Ele não está pronto para isso, cara. Eu acho que ainda precisa de mais um tempo ainda com esse jogador, que teve uma grave lesão que afastou ele dos gramados por praticamente um ano, né? Ou se eu não me engano, um ano aí, ele ficou longe sem atuar com a camisa do Vasco. E esperamos que seja feito movimentos de contratações, além, lógico, de zagueiro, né? Na minha opinião, não é somente um zagueiro, precisaria de 2, mas se vir um com estágio titular, pelo menos já está valendo, até porque nosso time não tem dinheiro, o clube está falido, né? Comentem aí o que você acha da diretoria do Vasco, dando prioridade máxima para contratar um zagueiro. Esperamos que em breve, nos próximos dias, seja anunciado essa contratação, porque o torcedor não aguenta mais tanto sofrimento. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Lembrando que vai ter o pós-jogo aqui após, quem sabe, se Deus quiser, a classificação do Vasco frente ao CSA. Comentem aí qual é o seu palpite. Forte abraço e é nóis.